Vamos nos pôr de pé, né? Começar mais esse tempo. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Não esquecerei o que Ele fez por mim na cruz. Ele é a luz que a escuridão nunca mais teria apagado. Unido a Cristo a vitória virá. Como pode alguém conservar pura a sua vida? É só manter os olhos fixos no Senhor. Ele renova e assim nos leva à salvação. Unido a Cristo a vitória virá. Que todos vejam que és santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a decisão de servir com gratidão, viver pra sempre ao teu lado então. Que todos vejam que és santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a decisão de servir com gratidão, viver pra sempre ao teu lado então. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. 7:10. Dia e noite, canto de alegria. São louvores de coração. As vozes estão unidas. Vivemos juntas uma canção. Teu filho, chama-te pai, vive teus sonhos, sem olhar pra trás. Você teu filho, chama-te pai, vive teus sonhos, sem olhar pra trás. São tantas lutas na minha vida, mas meu Deus é a solução. Meu interior, Pai, és meu escudo protetor. Pai, me ajude a entender a cruz e ver quem é Jesus. E você é teu filho, chama-te pai, vive teus sonhos, sem olhar pra trás. E você é teu filho, chama-te pai, teu sonho, sem olhar pra trás. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. A ti eu cantarei louvores, erguerei minha voz com gratidão. A ti eu cantarei louvores, cantarei
Criador. Erguerei minha voz com gratidão, como as aves do céu ao amanhecer. Cantarei ao Deus que me criou. Como é bom contemplar a beleza ao redor, ver as obras feitas por tuas mãos. Cantarei louvores com gratidão, cantarei ao Deus do meu perdão, cantarei ao Deus do meu Criador. Erguerei minha voz com gratidão, cantarei, cantarei ao Deus do meu perdão. Vamos cantar um louvor da ceia para a ceia, né? É o momento da ceia, as crianças vão para a salinha. Ei. Vamos continuar, né? Nosso tempo com Deus. Cantando mais um louvor. Senhor, prepara-me para ser um santuário puro e santo, verdadeiro, agradecido. Quero ser um vivo santuário pro Senhor. Senhor, prepara-me para ser um santuário, puro e santo, verdadeiro, agradecido. Quero ser um vivo santuário pro Senhor. Foi o Senhor, por sua graça, que deu Jesus de coração. O Senhor vê minhas falhas e me transforma com sua mão. Senhor, prepara-me para ser um santuário, puro e santo, verdadeiro, agradecido. Quero ser um vivo santuário pro Senhor. Deus me guie pelas provas e renove o meu ser. Deus apague
os meus pecados e me fortifique com seu poder. Senhor, prepara-me para ser um santuário puro e santo, verdadeiro, agradecido. Quero ser um vivo santuário pro Senhor. Bom dia, irmãos. Paz de Cristo. 1-0 para o microfone, viu? Meus amados, é um prazer para nós hoje estarmos aqui na casa do Senhor. Hoje, que é o primeiro dia da semana. E um dos momentos mais solenes do nosso culto é o momento da Santa Ceia. Sabemos que como cristãos temos esse privilégio de adorarmos a Deus e reconhecermos que a partir do seu grande amor, da sua grande doação, de entregar o seu Filho na cruz do Calvário, nós tivemos acesso à salvação. Então esse momento é um momento muito solene, e eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 26, onde nós iremos recordar aquele momento solene, onde Cristo ministrou a última ceia com os seus discípulos antes da sua entrega da cruz, para que nós pudéssemos também hoje ter esse privilégio. Mateus capítulo 26, vamos ler alguns versículos a partir do 26 que nos dizem: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Então, para nós, enquanto cristãos, é um grande privilégio podermos também compartilhar dessa comunhão. Esse momento é um momento onde nós estamos demonstrando a nossa comunhão para com Deus e a comunhão para com os nossos irmãos. E é um momento muito solene, porque nós sabemos que o sacrifício de Cristo não foi um sacrifício simples, barato, mas nós não somos merecedores dessa graça, mas o Senhor pagou um alto preço para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui em comunhão. Então, nesse momento, irmãos, que possamos ter a alegria de tomar o cálice, de comer o pão e saber que ele representa o corpo santo de Cristo, que foi pendurado no Calvário, e o seu sangue remidor, que foi derramado por nós. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta manhã sublime, onde nós podemos neste momento, Senhor, recordar o sacrifício de Cristo, sacrifício de cruz, onde Ele derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Te agradecemos por tão grande amor, por tão grande doação que o Senhor tem dado, Senhor, o seu próprio Filho, para morrer em favor de nós, que nós não merecíamos. Mas nós somos gratos a Ti por esse sacrifício e pelo amor de Cristo que nos alcançou. Permanece conosco para que possamos estar em comunhão contigo e com a igreja. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Cristo. Amém.
Meus irmãos, nesse momento nós iremos ofertar ao Senhor e sabemos que a contribuição para a obra de Deus é algo que é um privilégio para nós enquanto cristãos, porque nós reconhecemos que tudo que temos vem do Senhor, né? E quando nós ofertamos ao Senhor é uma forma de gratidão e de reconhecimento da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade e da sua provisão para as nossas vidas. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, vamos ler alguns versículos. Vamos iniciar do primeiro e vamos até o 7º. 2 Coríntios, capítulo 8, do 1 ao 7, que nos diz: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Então o apóstolo Paulo aqui estava reconhecendo a generosidade que os irmãos tinham no ato de contribuir. Se destacavam na fé, no amor, no conhecimento da palavra, mas eles também se destacavam na generosidade que eles tinham para com a obra de Deus. Eles doaram o máximo que podiam. Muitas vezes a gente se preocupa com o valor da nossa doação, mas Deus ele não se preocupa com o valor, Ele se preocupa com a nossa intencionalidade. Às vezes uma moedinha só é muito mais valiosa do que uma quantia em dinheiro muito grande, porque o Senhor ele conhece os nossos corações. Então o apóstolo Paulo aqui estava elogiando os irmãos, reconhecendo, né, a doação, a entrega, a forma como eles contribuíam para o Senhor, e que eles se destacavam, assim como no conhecimento da palavra, na fé, no amor e também na generosidade. Então que nós possamos, irmãos, ser convidados a também, né, agirmos dessa forma, entregando ao Senhor de forma generosa uma parte daquilo que o Senhor nos tem dado. Oremos. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos neste momento de poder contribuir com a tua obra. Abençoa cada um dos irmãos que de forma generosa, de forma de gratidão, irão também, Senhor, dedicar uma parte daquilo que receberam do Senhor para a tua obra e para aqueles que necessitam. Abençoa aqueles que estão desempregados, que precisam, Senhor, de uma renda. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. Permanece conosco, tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos por de pé. A hora da oferta. Durante o louvor você pode fazer sua oferta como sempre, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados são os que choram, porque Deus os consolará. Bem-aventurados os humildes, pois de Deus a terra vão herdar. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque Deus prometeu saciar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar com Deus. Bem-aventurados os que têm compaixão, pois receberão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, pois eles verão ao Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão os filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos, porque Deus recompensará os fiéis. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nosso caminhar com Deus. Em nosso caminhar com Deus. Em nosso caminhar com Deus. Podemos sentar. Bom dia, irmãos, igreja. Estamos aqui nesse domingo mais uma vez em comunhão para adorar Cristo, adorar a Deus, lembrar de tudo aquilo que participamos pela morte de Jesus, por sua ressurreição, pelo amor de Deus, a graça e misericórdia que Ele derrama diariamente em nossas vidas, através de um único sacrifício que é válido para toda a eternidade em nós, que é a vida do seu Filho Jesus. Então esse encontro que fazemos é um período de muita gratidão a Deus e a esse amor de Jesus por nossas vidas. O domingo, para o cristão, é a data mais importante, porque é a data em que fazemos isso em comunhão. Eu acredito que durante a semana nós também adoramos a Deus, louvamos, estudamos a Bíblia de maneira particular, familiar. Só que no domingo a gente faz isso em comunhão e isso nos fortalece. Isso é o sonho de Jesus, que os irmãos se reunissem como igreja no primeiro dia da semana e celebrassem a morte e ressurreição dele. Então, estarmos aqui essa manhã é um cumprimento desse sonho de Jesus para nós, né? Então é bem especial a gente pensar que 2000 anos após Jesus ter dito aquelas palavras, né? Isso ainda acontece, isso ainda produz frutos e isso ainda faz com que Deus ele faça parte de nossas vidas, né? Através desse sonho de Jesus que é a igreja, que é o reino de Deus. Vamos começar com oração e a gente vai dar prosseguimento às aulas que estamos fazendo de Mateus capítulo 5. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos por esse domingo, por tua igreja, agradecemos por tua presença em nossas vidas. Pai, quanta diferença faz ter o Senhor conosco, Pai, em nossas vidas, Pai. Quanto era diferente nossa vida, o quanto vivemos perdidos, Pai, sem rumo, sofrendo, Pai, com as consequências do pecado, Deus, tanto em nós como nos outros.
E graças a seu Filho, Pai, hoje podemos caminhar, Pai, um caminho de paz, caminho de esperança. Sabemos para onde vamos, sabemos para que fomos criados, Deus, que é para adorar o Senhor. Sabemos, Pai, a morada que nos espera, graças ao amor do seu Filho, Pai, tem sido preparada para cada um de nós, Pai. Nos ajuda a nos manter firmes nesse caminho, mesmo com as adversidades, as provações. Por mais difícil que a nossa vida se torne, Pai, ainda assim vale muito a pena continuar perseverando no Senhor, Pai. O que tens guardado para nós, Deus, é inimaginável. O Senhor promete isso, seu Filho fala sobre isso, Pai. E queremos muito estar agarrados, Pai, às suas promessas, Pai, com a fé. Oramos gratos por esse domingo. Abençoa cada parte desse culto e também a comunhão dos cristãos. Em nome de Jesus, amém. Então, a gente está estudando o Sermão da Montanha, que é uma série de ensinamentos de Jesus, que ele está registrado no livro de Mateus capítulo 5. E cada domingo a gente está estudando uma dessas frases de Jesus que ele ensina sobre o que faz as pessoas serem felizes, né? O que faz as pessoas estarem seguindo o caminho de Deus, seguindo o reino de Deus. E hoje a gente vai estudar em Mateus capítulo 5, o versículo 4. Mateus 5, versículo 4. Eu coloquei as escrituras nos slides, aí essa parte em preto já é a passagem, tá? Aí se você quiser anotar. Então, Mateus capítulo 5, versículo 4 diz assim, ó. Jesus fala, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Pois serão consolados. Isso aqui são palavras de Jesus. Então, Jesus está falando aqui sobre choro, lágrimas, e está falando sobre consolo de Deus na nossa vida. Só que aí existe uma dificuldade para a gente imaginar, né? Que tipo de choro é esse? Será que é qualquer tipo de choro e lágrimas, né? Vão receber o consolo de Deus? Um exemplo, se eu sou uma criança mimada e eu estou lá me enrolando no chão, me debatendo porque eu quero um brinquedo tal, eu quero aquele videogame tal, e eu estou lá jogando as coisas para o alto, pegando as cadeiras e jogando, e eu estou chorando. É esse tipo de choro, né, que a gente vai ser consolado, né? Ou então, se eu sou um ladrão e eu estou no meio de uma empreitada, né, para fazer um furto, um roubo, e aí a polícia chega e me prende, e aí eu começo a chorar porque a polícia me pegou, né? Poxa, me prenderam, caramba, e agora estou preso, me prenderam, me pegaram. Eu podia ter feito diferente, né? Eu podia ter usado mais estratégia. Eu começo a chorar porque a polícia me prendeu. Será que é esse tipo de choro, né, que serão consolados, né, os que choram, né? Então, uma maneira da gente poder... Ou então, a gente começa a chorar porque a gente está com pena de nós mesmos, né? Pô, tadinho de mim, rapaz. Poxa, eu mereço o melhor, eu mereço tanto, né? Eu recebo tão pouco, tadinho de mim. E você começa a ter aquele choro de autopiedade, né? Tristeza com você mesmo. Será que é esse tipo de choro, assim, que Deus ele quer exaltar, né? Que falou assim, olha, se chorar dessa forma, você vai ser consolado, né? E aí, para a gente entender que choro é esse, como a gente tem estudado aqui, né? As bem-aventuranças, elas falam de Jesus. Jesus, quando está ensinando cada frase dessa, ele está falando dele. Ele não está dizendo assim, Deus mandou dizer. Deus mandou dizer sim, mas além disso, acima disso, ele está falando assim, eu sou isso, eu vivo isso. Essas frases que eu estou ensinando aqui, sou eu. Então, para a gente entender que choro é esse, basta a gente entender, buscar nos evangelhos os momentos que Jesus chorou e qual era o coração de Jesus naquela hora, o que estava acontecendo ali para Jesus chorar, né? Será que Jesus chorou nos evangelhos porque ele estava lá mimado, estava querendo um negócio e os fariseus não estavam querendo dar para ele estava lá se debatendo no chão mimado? Será que foi assim que Jesus chorou, né? Acho que quando Jesus chora, tem uma série de questões que estão envolvidas, né? Se a gente enxerga como Jesus chorou, a gente vai entender o que significa bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Passa aí. E aí a gente vai para uma palavra que é fundamental para a gente entender essa escritura, que é compaixão. Então hoje a gente vai estudar Mateus 5,4 com o título Jesus o Compassivo, né? A palavra compaixão. Às vezes que a palavra compaixão aparece relacionada a Jesus no Novo Testamento, ela tem um significado no grego que significa uma dor que
é comparável às suas entranhas estarem sendo reviradas assim. É um tipo de dor aqui na parte abdominal ali que envolve o sistema digestivo, tá, né? Uma dor, aquela dor que você vai para o hospital assim, você toma o analgésico e não melhora e você sai correndo para o hospital com aquela dor na parte abdominal bem forte, né? E aí às vezes que eles usam esse termo compaixão é um sentimento comparável a uma dor interna muito forte quando você se depara com a situação de outro. Então envolve sentimento, não envolve assim ação, envolve sentimento. Então é um sentimento que produz uma ação, mas parte de um sentimento. Então quando você vê Jesus falando de compaixão, ele olhou para as pessoas e teve compaixão, né? Então envolveu um sentimento muito forte, interior, de dor, que produzia uma ação, né? Então a gente observa que a compaixão no cristianismo não é aquela ação seca, não é aquela ação fria, não é você seguir regras. Isso não é ter compaixão. Envolve, em primeiro lugar, o seu interior, né? Eu sei fazer as coisas assim automático. Marcelo, faz isso, fiz. Pega aqui e entrega ali, entreguei. Pega esse saco, bota ali, coloquei. Eu sei fazer isso. Será que isso é compaixão? E aí a gente vai aprender com Jesus o que é compaixão. E aí a gente vai chegar em chorar. E a gente vai chegar em ser consolado, né? Vamos passar aí. Mateus 9,36, né? Está no Evangelho aí, você anota. Aqui já está a escritura já transcrita. Diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, né? Então a gente observa aqui uma característica da compaixão de Jesus, que está ligada à condição das outras pessoas, né? Então a compaixão de Jesus, você não vai encontrar em momento algum Jesus tendo compaixão de si mesmo. A compaixão está sempre ligada a uma situação de outro, de outras pessoas, né? De alguém próximo a ele, de alguém que ele convive, de pessoas até que estavam atacando o próprio Jesus, né? Então a compaixão, ela olha para o outro, ela não olha para si mesmo. E você vai observar isso. Os momentos que Jesus expressa compaixão é sempre a situação das pessoas ali. Ele estava olhando para o coração daquelas pessoas e teve compaixão, né? Então é bem interessante, se a gente quer ter o coração de Cristo de compaixão, a gente pensar isso, que é um sentimento ligado ao outro. E isso é muito desafiante para nós, como seres humanos, homens e mulheres, né? E até na nossa sociedade atual, porque existe assim uma hipervalorização, né? Para que todas essas questões que envolvem sentimentos sejam voltadas para você mesmo, né? Você tem uma tristeza por você mesmo, né? Você tem uma valorização do que você está passando, né? Você tem um sentimento de autopiedade muito forte, né? Com você mesmo, uma tristeza relacionada a você mesmo, né? E aí o cristianismo de Jesus, ele nos anima e nos desafia a direcionar esses sentimentos agora para os outros, né? Para as demais pessoas. Foi muito difícil para Jesus ensinar essas coisas nesse período, porque tinham duas linhas de pensamento que estavam vigorando ao mesmo tempo, né? Era a ideia dos fariseus sobre o que era religião e era o governo político dos romanos. Então, para esses dois grupos, ideia de compaixão, chorar, né? Você ser manso, ser humilde, eram coisas inconcebíveis. Para aquela sociedade, você começar a ensinar essas coisas era algo muito radical, era algo inconcebível. Você estava ensinando algo contrário ao que estava em voga na mente das pessoas, no critério de educação das pessoas, até na religião das pessoas. Assim, até as pessoas que eram religiosas, na mente delas ainda vigorava a ideia de poder, domínio, a ideia de lucro, ganância, o lugar de status, né? A força. E aí Jesus chega com chorar, compaixão, humildade, mansidão. Passa aí um slide. Aqui eu coloquei algumas ideias, né? Entre os fariseus e os romanos existia uma ideia muito forte assim de um orgulho das práticas, né? Você se orgulhava das suas práticas religiosas, né? E o orgulho da força. Então, Roma, ela tinha um orgulho muito forte do seu poderio militar, da sua força, né?
E aí chega Jesus embaixo, ó, felizes são os pobres de espírito. Totalmente inverso, né? Contrário, né? Do que... E aí você olha para a segunda parte, né? Os fariseus tinham uma ideia assim de santidade e religião que estava ligada a você se sentir superior às pessoas, você se sentir separado, você não tocava nos pecadores de tão santo que você era, meio que como se fosse assim uma categoria de pessoas que estava à parte da condição das demais pessoas, né? E aí Jesus fala assim, ó, felizes são os que se tocam com as situações tristes das pessoas, né? Ou seja, felizes são aquelas pessoas que choram pelas outras, né? Que sentem pelo que o outro está passando, né? Bem o contrário de você não querer tocar no outro, né? Que era o que estava em voga naquele período. Passa para baixo, ó, os romanos, né? Para os romanos, a força, ela dá o direito. Se você é forte, você tem lugar e direito, com a sua força. E a fala mais alta, mais imponente, é a sua espada. E aí Jesus fala assim, felizes são os mansos. Vê que choque. E embaixo no final, né? Os romanos viviam para pegar em armas, para as batalhas, para a destruição. Os caras eram treinados desde criança, assim, ó, mentalmente, fisicamente, ó, preparado para a guerra, pegar em arma, batalha, destruição. E aí Jesus fala assim, ó, felizes são os pacificadores, né? Então, esses ensinamentos de Jesus, para aquele período, eles eram muito desafiantes. Por isso que Jesus foi levado para a cruz, né? Isso aqui era inconcebível para as pessoas daquele período digerir isso. E ainda mais quando Jesus fala assim, ó, isso aqui é o critério para se relacionar com Deus. Aí isso aqui foi um choque monstruoso para aquela época, né? Mas assim, se você olhar hoje, não está muito diferente não, viu, gente? Ah, naquela época era assim. Só para você trocar aqui o nome de algumas categorias, a gente está falando de hoje isso aqui, ó. E aí Jesus, ele ainda continua sendo desafiante para a sociedade de hoje, para as ideias de hoje, né? Para as pessoas de hoje, para as autoridades de hoje, para os conceitos atuais, né? Jesus ainda é desafiante, né? E aí Jesus está falando de Deus e dele próprio, né? E está ensinando um modelo de pensar e de viver que nos faz estar próximo do reino de Deus. Passa aí. Então, Jesus, ele foi tocado pelas aflições do outro, né? Essa é uma característica assim do que era a compaixão de Jesus. Em Marcos 1:41 diz assim, ó: cheio de compaixão, Jesus estendeu a sua mão, tocou nele e disse: quero que seja purificado. Então Jesus fez um ato aqui que era inconcebível para a época, que era tocar em uma pessoa doente, um leproso, um cego, né? Isso era inconcebível. Só que a compaixão de Jesus era tanta, né? O que é compaixão? É você ter uma dor pela condição do outro, pelo que o outro está passando e sentindo. Era tanta que Jesus rompeu todas as barreiras sociais e religiosas para chegar até aquela pessoa, né? A ponto de tocar nela, né? Jesus podia curar com a palavra, Jesus podia curar à distância, mas a compaixão de Jesus levou a tocar naquela pessoa, né? Então, inclusive, muita gente ficou escandalizada com esse ato de Jesus, de tocar nas pessoas doentes, né? E aí você pode anotar também Lucas 7:13, né? Que aí tem outro episódio que Jesus toca, né? Em pessoas que eram proibidas de serem tocadas, né? E isso aqui também nos leva a uma ideia assim sobre o que é que Jesus transmitia para as pessoas, porque nesse período as pessoas estavam doentes com lepra e tal, elas sabiam que se chegassem perto de pessoas sãs, elas iam ser apedrejadas, elas sabiam disso, mas com Jesus elas chegavam perto, né? Por que será? Por que elas não ficavam assim, eita, tem aquele homem ali, ele vai me apedrejar, né? Mas porque, talvez com todas as outras elas pensassem isso, mas porque com Jesus elas tinham a confiança de que iam ser acolhidas, né, e abraçadas, né? Então tinha algo assim nessa chegada de Jesus que produzia essa confiança do amor, né? Da compaixão. É muito interessante o que a gente passa para as pessoas, né? Sobre fé, sobre cristianismo, né? Sobre Jesus, né? Faz com que elas se distanciem da gente, né? Ou faz com que elas se sintam à vontade,
né, de chegar e abrir as suas dores para nós, né, abrir o coração, né? Então é bem interessante a gente pensar assim, a maneira como Jesus vivia criava muitas pontes, né? Porém, quando esses doentes, né, encontravam os fariseus, os saduceus, eles se escondiam porque sabiam que aquele grupo ali era o grupo rigoroso, rígido, legalista. Se ele me ver na esquina, ele vai juntar uma galera e vai vir com pedra atrás de mim, tá, né? Então eles sabiam quem tinha amor, quem tinha compaixão e quem só tinha uma religião seca, né? E eles tinham medo dessas pessoas, né, que viviam uma religião seca e vazia, né? Acredito que muitas das críticas que talvez existam hoje com relação a igrejas, né, com relação à religião, não necessariamente estão ligadas à pessoa de Jesus, mas a uma prática de religião que é seca e vazia, né? E aí eu acredito que o desafio do cristão é mostrar uma religião que tenha Jesus, né, que Jesus ele vá na frente, né? E aí ter Jesus significa compaixão. Passa aí. Aqui, chorou, né? Jesus chorou pela situação das almas, né? Aqui é um aspecto também muito desafiante da compaixão de Jesus, né? Em Lucas 19:41 diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora está oculto aos seus olhos, né? Jesus está falando de Jerusalém, né? Que era uma cidade aí que estava perdida, né? A cidade estava bem desnorteada sobre como agradar a Deus, quais são as práticas que agradam o coração de Deus, né? E aí num episódio Jesus ficou numa montanha olhando Jerusalém chorando, né? Agora por que ele está chorando? Porque estava sentindo uma dor, comparava a uma dor abdominal aqui, das entranhas se contorcendo, né? Que é a compaixão. E era uma dor por ele mesmo. Poxa, eu vou para a cruz, eu vou morrer na cruz, vai ser ruim, vai doer em mim, rapaz, daqui algumas semanas eu vou estar indo lá para Jerusalém, vou morrer na cruz, deixa eu chorar aqui pelo que eu vou passar, tá? Ele podia fazer isso, que ele estava há poucas semanas aí de ir para a cruz, né? Ia passar assim um dos maiores sofrimentos que um ser humano passou na humanidade, né? Mas ele escolheu chorar pela situação e a condição dos outros, né? E mais ainda, uma situação espiritual, né? Jesus estava olhando, talvez se ele olhasse ali para Jerusalém fisicamente, né, ele ia ver, ó, o pessoal está vendendo coisa ali, está construindo as casas, tá lá o governo lá tá funcionando, o pessoal ali estão plantando, tem as plantações de uva, né? Pô, que legal, Deus está prosperando, amém, estou feliz. Só que o olhar de Jesus não estava para essas coisas, estava para a alma de cada uma daquelas pessoas. E Jesus viu, sabe o que? Perdição. Jesus olhava e via perdição, pessoas perdidas, né? Sem Deus. E a compaixão de Jesus estava nisso, né? Estava na alma delas, né? Hoje nós convivemos com muitas pessoas que mostram um lado, né, muito positivo para nós, né? Seja em rede social, seja no convívio, seja num convívio de trabalho, de escola, né, de vizinhança, né? As pessoas elas sempre mostram assim o lado bom de suas vidas, né? Dificilmente você chega assim numa roda de amigos, né? Eu queria falar de uma situação que eu estou sofrendo, que eu errei, eu pisei na bola. É sempre mostrar o lado bom, assim, né? Você sempre está por cima, tudo, né? E acaba que a gente que tem uma vida espiritual, acaba que a gente começa a ter isso como um critério de como as pessoas estão, né? E aí a gente se acomoda, né? Pô, as pessoas estão bem, né? Quer saber? Acho que está todo mundo bem aí, ó. O pessoal está trabalhando, tem seu carrinho, né? Tem sua casa, o pessoal está estudando. Pô, acho que está todo mundo bem mesmo, né? Acho que Deus, essas coisas, é só para quem está lá nas últimas, ali caído na rua, né? E aí a gente começa a ir por esse caminho, né? Que não é o caminho que Jesus ensinou para a gente olhar para a vida das pessoas, né? A gente olha para a vida das pessoas e pensa assim, ó, essa fachada toda aí, ó, tem perdição, dor, desespero, escuridão. Você conversa um pouquinho mais profundo, você vê assim o mar de lama que as pessoas vivem por não conhecerem a Deus, né? Tá lá hashtag casal feliz, né? Aí você vai e senta e conversa um pouquinho, aí você vai ver lá a situação assim bizarra, assim medonha na relação dos dois, de um, do outro, né? Basta dar um pequeno passo na direção da pessoa, assim, um pequeno passo, né?
E aí é muito difícil para nós, se o nosso critério de compaixão é o que as pessoas estão mostrando ou vivendo materialmente ou fisicamente, né? E a gente observa que o olhar de Jesus estava ligado para a alma delas. Então o grande desafio da igreja é não perder isso. Você conhece alguém, né? Tá, né? Pô, mas e a alma dela, né? Como é que está a alma dessa pessoa? Como é que está a salvação dela? Ela conhece a Cristo? Ela sabe para onde ela vai, né? Ela tem uma aliança com Deus, né? Ela é feliz na relação com Deus? Ela está vivendo em paz, né? Então Jesus ele nos mostra a partir disso a esse ser o nosso olhar para cada vida, né? E aí a nossa tendência vai ser apresentar Cristo para as pessoas, né? Se a gente observa assim que Deus ele olha para o interior de cada uma delas, né? Jesus ele está olhando para o interior das vidas dos moradores de Jerusalém aqui, e aí ele teve compaixão delas e chorou. Passa aí. Jesus também ele tem compaixão dos nossos pecados, né? De cada um de nós aqui. Quando a gente peca, quando a gente pisa na bola, quando a gente cai em algum pecado, a gente precisa ter essa certeza de que Jesus tem compaixão de nós. O que é compaixão? É aquela dor, aquele sentimento nas entranhas, aquela dor abdominal, aquela que me move a amar, né? Então quando você cai em pecado, quando você erra com alguém, saiba que tem um Jesus sentindo isso por você e indo na sua direção. Veja, isso nos faz refletir muito sobre o que o nosso pecado é capaz de produzir no coração de Deus. Às vezes a gente acha assim que é um erro que a gente comete, um pecado até intencional, né? Mas isso aí não é nada não, né? Não produz nada não. Ninguém viu, não produz nada, né? Mas o que isso está produzindo no coração de Jesus, né? O que é a compaixão, né? Que Jesus sente cada vez que nós pecamos e se move na nossa direção, né? E aí em Hebreus 4,15 diz assim, ó: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Então aqui ele está mostrando assim, ó, que Jesus podia ser aquele sumo sacerdote automático, né? Que faz as coisas, né? Tá no automático, sem sentir nada, né? Mas ele falou, a gente não tem um sumo sacerdote assim, que tem um emprego de sumo sacerdote. Não, ele fala, ó, que Jesus não é assim, né? Jesus ele se compadece das nossas fraquezas, né? Tem compaixão, ele sente, ele chora com as nossas fraquezas, né? E aí no versículo 16, Hebreus 4,16 assim, ó: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, né? Então a compaixão de Jesus nos dá essa confiança da gente se aproximar dele no momento de necessidade e fraqueza e encontrar graça e misericórdia. Quando eu era criança e acontecia alguma situação de eu quebrar alguma coisa em casa, tal, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Esconder, né? Vou pegar aqui o vidro, né? Vou botar embaixo do tapete, vou esconder para meus pais não verem, né? É medo, né? Pô, eu errei, medo, né? E a gente começa a levar isso para a vida, né? Acontece um negócio lá que você apagou um arquivo lá do trabalho bem importante, deu um delete lá, pagou lá um prejuízo lá de não sei quantos R$1.000 lá no seu trabalho. A primeira tendência assim, que o nosso corpo leva, assim, move, né? É esconder, né? Esconde isso aí, né? Ninguém vai olhar, esconde, né? É medo, né? E ele fala assim que com Deus, quando nós erramos ou temos fraquezas ou pecamos, né? A gente ir na direção dele com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrar graça, porque ele tem compaixão de nós, né? Então com Deus é isso, a gente ir na direção dele, porque a gente está indo na direção não de um Deus castigador, de um Deus que vai acabar com a sua vida, ou vai dizer que você não é digno de estar na igreja dele. Pelo contrário, é um Deus que sente, né, e vai na sua direção com amor, né, para oferecer graça e misericórdia por nossas vidas. Aí isso nos ajuda no processo de arrependimento, né? Se a gente pensa que é um Deus assim, né, que é um Jesus assim, que está disponível para nós a cada dia, isso nos ajuda a gente se levantar, né? Vou ficar 1 ano lá, autopiedoso, eita, tadinho de mim, eita, nossa.
E se a gente observa que tem um Deus assim, ó, te chamando, ó, vem, levanta, vem, ó, pega na minha mão, é a mão da graça e da misericórdia, segura, vem, levanta, né? A gente consegue se levantar e correr para segurar as mãos desse Deus, né? Cheio de graça e misericórdia. Pode passar aí. Então, 3 áreas que a gente deve ser sensível como Jesus, né? Então, quando a gente vê nessa perspectiva, bem-aventurados que choram porque serão consolados, e a gente vê como Jesus chorou, a gente observa que o choro está muito ligado à compaixão. E compaixão é você ter sensibilidade ao outro. Então, 3 áreas que a gente deve ser sensível como Jesus, né? Primeiro, né? O sofrimento do outro. A gente tem que ser sensível ao sofrimento do outro, né? Ao pecado do outro. Não é só o sofrimento físico. Eita, fulano perdeu tudo na enchente, tá, né? Vamos lá, ó, tá sofrendo, ajudar, mutirão, junta, né? Vamos lá dar o sangue, dar o coração, tá, né? Isso é um ponto. O outro, a vida espiritual da pessoa. Ó, as pessoas precisam conhecer a Deus, precisam conhecer a Cristo, precisam estudar a Bíblia, né? Conhecer mais o amor de Deus, ela está perdida. E terceiro, nossos próprios pecados, né? Então a gente precisa ser sensível também aos nossos erros, aos nossos pecados, né? A gente tem essa sensibilidade, né? Ao nosso próprio coração. E aí, para finalizar, eu queria deixar umas perguntas para a gente fazer uma rodinha aqui, para a gente orar e conversar rapidamente, tá? E aí eu vou colocar assim algumas perguntas diretrizes, tá? Não é assim para responder literalmente, mas é mais para guiar um pouco da discussão. Que é assim, ó. Quando alguém erra com você, você é mais sensível à sua própria dor ou à dor de quem te ofendeu? Isso aqui é desafiante, porque, por exemplo, quando alguém chega para você e te detona, a nossa tendência é ficar focada na nossa própria dor, né? E geralmente a pessoa que é agressiva, ela está passando por dor. E aí nessa hora, qual é o nosso foco? É na dor do outro ou é na nossa própria dor, né? Olha para Jesus e responde, né? Segundo, você gosta de escutar pecados como a fofoca? Isso aqui está ligado à sensibilidade, né? Você tem sensibilidade ao que é pecado, ao que ofende a Deus? Ou essas coisas você não sente mais nada sobre isso, tá, né? Você até ri, né, das coisas. Viu um bêbado caído ali no chão, começou a rir, tirar brincadeira, né? Isso é quando você já perdeu a sensibilidade sobre o que as pessoas estão passando, né? Terceiro, hoje você é menos sensível a algo que considerava ofensivo no passado. Então isso também é uma boa reflexão para a gente fazer, né? Tem a ver sobre compaixão, né? O nosso olhar, né? Para o nosso coração, né? Para o coração das pessoas. Então a gente vai reunir em grupos de 3 ou 4 pessoas, tá? E aí no final o coral vai vir aqui na frente e termina com a canção. Vamos fazer uma oração juntos, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por poder estudar a Bíblia na perspectiva do seu Filho Jesus, Pai. É tão importante ver como Jesus viveu, como era o coração dele, as coisas que ele ensinou, Pai. Para onde estava apontado o coração do seu Filho, Pai. Queremos muito ser como ele e queremos estar com ele, Pai. Obrigado porque o Senhor é compassivo, o seu Filho é compassivo conosco e com a humanidade, Pai. A gente quer muito viver essa compaixão do Senhor, Pai. Confessando nossos pecados, entregando nossa vida ao Senhor, Pai, sem medo, Pai, sem restrição, Pai, e também levando isso para as pessoas, Pai, nos ajuda, oramos gratos em nome de Jesus, amém.
E 1, 2. O amor maior que há. O amor maior que há. Tu és um mar de amor, és um céu de poder, o que define o teu ser. Como posso te compreender? Tu és um esplendor, no fundo quando estás em cada vibração, no pulsar do coração. Tu és meu Deus, o Criador de tudo que se vê. Estou aqui pra te adorar, pois tens o amor maior que há. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Tu és um mar de amor, és um céu de poder, o que define o teu ser. Como posso te compreender? Tu és um esplendor, no fundo quando estás em cada vibração, no pulsar de um coração. Tu és meu Deus, o Criador de tudo que se vê. Estou aqui pra te adorar, pois tens o amor maior que há. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Laia, 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 o amor maior que há. Laia, 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 viver pra te adorar. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Só com os avisos, antes de mais nada agradecer pelo encontro de pais e mães que tivemos ontem aqui na igreja. Foi muito especial, cada pai e mãe presente se sentiu muito acolhido, a aula foi bem excelente, as dinâmicas, então foi um presente de Deus para nós. A gente quer muito agradecer ao Ministério da Nova Geração, Pedro e Alice, né, que serviram no dia, então que a gente possa continuar esses encontros fortalecendo os grupos da igreja. Um outro aviso é pedir orações pela viagem que vamos fazer para Salvador, para um encontro de líderes que vai começar na quinta-feira e vai até domingo. Então pedir que vocês orem pela viagem, pelo trajeto, tá? A gente vai sair na quarta-feira de manhã de carro e vamos chegar ou quarta à noite ou quinta pela manhã em Salvador e retornaremos no domingo pela manhã para chegar aqui domingo à noite, tá bom? Então que Deus nos abençoe, nos dê uma ótima semana. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos por esse culto, pelos irmãos que estão presentes, pelo Teu amor, tudo o que o Senhor tem disponibilizado para nós, para a nossa alma, nosso espírito, para a nossa vida, de maneira abundante e rica. Oramos agradecidos, abençoa nossa semana, em nome de Jesus, amém. Nosso culto está encerrado.